Dente com canal tratado, núcleo metálico fundido e coroa total. E paciente chorando de dor na cadeira. Como que você resolve isso de uma maneira que seja rápida e que seja eficaz? Ou seja, você conseguiu primeiro tirar esse paciente de um quadro de dor para depois você, mais o paciente, mais todos os exames de imagem, todas as referências clínicas, tudo que você precisa daí ter em mãos para definir o melhor caminho, se é eventualmente desmontar tudo isso, fazer toda a remoção de coroa, remoção de núcleo, retratar esse canal, você tem estrutura de raiz suficiente para oferecer essa possibilidade para o paciente, ou analisar com calma e tranquilidade se realmente o melhor caminho, às vezes é a exodontia daquele dente, posteriormente uma reabilitação com implante. O fato é que naquele momento que o paciente está chorando de dor na cadeira, não é a hora que você vai falar para ele, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos tentar salvar esse dente retratando o canal, ou vamos partir para o implante? A gente busca sempre tomar uma decisão tão importante quanto essa, a não ser que a gente esteja falando de uma fratura, o dente tá fraturado no meio, tá, gente? Não estamos chegando no extremo, não. Estamos naquele caminho ali que você fala assim, poxa, esse daqui tá no meio termo, né? Pela radiografia, que é um exame 2D de imagem, mais os dados clínicos que eu tenho do paciente de hoje, fala o quê? Poxa, esse paciente está num quadro clínico de uma periodontite apical aguda sintomática, né? A boa e velha pericementite. E eu tô vendo que tem um tratamento aqui, mas eu não sei dizer qual que é a condição, a integridade dessa raiz. Ela tem um núcleo metálico fundido, o paciente faz apertamento, será que eu tenho trinca, né? Será que eu vou propor para esse paciente aqui um retratamento e vou iniciar isso agora nessa sessão? Não, você vai então remover esse paciente do quadro agudo, certo? E como que você faz isso? Então, de maneira rápida, considerando que esse paciente, ele tá vindo de noite mal dormida, ele tá vindo sem se alimentar, um paciente que ele tá ali entrando, né, num estado muito mais debilitado, sistemicamente falando. Então, quanto mais você conseguir, num tempo curto, reduzido, né, se preocupando com esse conforto do paciente, mas também, ao mesmo tempo, ser resolutivo na sua proposta, melhor. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, o paciente, então, ele não tem ali um quadro desenhado de abscesso, ok? Não é essa a questão, não tem aumento de volume, não tem dor à palpação, ele tem esse sintoma aí de um edema ligamentar bastante severo, né? Trazendo aquela sensação do dente crescido na boca, e essa dor realmente debilitante. Então, você pode pegar nesse momento, tá? Nesse momento, intervir de maneira local, fazendo um alívio oclusal total ali daquele dente, e eu tô falando isso como alguém que já passou pela situação clinicamente aqui, para acabar com esse trauma oclusal, com essa interferência aí que fica potencializando esse edema ligamentar e consequentemente todo o quadro. E ao mesmo tempo você vai lançar mão de uma medicação que vai também atuar nesse sentido de enxugar mais esse edema e controlar a dor do paciente. Então, uma sugestão, além desse alívio oclusal ali total, é você pegar e dar uma medicação como, por exemplo, dexametasona 4mg, pode manter num primeiro momento um comprimido inicial, ali às vezes no consultório, interessante de você ter para o paciente, e depois uma segunda dose depois de 12 horas, ao mesmo tempo em que você lança a mão de uma medicação analgésica. Um ótimo analgésico para esse momento é dipirona, 1 grama, um comprimido a cada 6 horas, certo? Então esse protocolo aliado, olha só, não adianta só medicação. Se você não fizer o alívio oclusal ali, a medicação não vai dar conta. Tô falando por experiência própria. Então você associando esses dois, seu paciente ali de imediato ele vai falar, nossa, parece que já deu um alívio até na dor. Por quê? Na hora que ele fecha os dentes, mesmo, né, não tendo nada, não mordendo nada, ele já vai sentir que aquele dente não está com contato prematuro. Então ele não está tomando martelada antes de todo mundo. E isso só já coloca o paciente ali emocionalmente, né, num outro lugar, e ele vai mais tranquilo, mais confiante para casa, né, tomando, lógico, fazendo uso da medicação também que você propôs. Eu gosto bastante, além de dar essa primeira dose de medicação para o paciente no consultório, tem um comprimido extra ali de Decadron que eu dou para ele fazer essa segunda dose depois na casa dele. E aí sim, pode ser 24 horas, 48 horas depois, ou seja, né, você tá com aquele paciente já num momento muito mais tranquilo, aí é hora, né, de você chamá-lo no seu consultório, provavelmente já com algum exame de imagem, uma tomografia, para poder ter mais referências a respeito do que você mais ele, de maneira muito mais assertiva e num cenário de muito mais tranquilidade,
Aí sim você vai falar para ele, vai pensar se é questão de uma reintervenção nesse dente, realmente remover coroa, remover núcleo, fazer um retratamento, esse dente ele tem uma integridade estrutural da porção radicular ou não, ou eventualmente, né, aquela porção radicular, ela já tem uma fragilidade ou ela já tem trincas e ela não tem uma boa previsibilidade de sucesso, tornando nesse caso aí uma intervenção até mais conservadora em si, né, para evitar uma perda óssea. A gente está falando de uma trinca radicular, evitar um aumento de perda óssea, a gente pode atuar de uma maneira mais conservadora, daí indicando até a extração desse dente, posterior reabilitação com implante, certo? Um grande abraço, um grande beijo, até nosso próximo vídeo.